convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 16. 2 Samuel capítulo 16. Nós vamos ver hoje a partir do versículo 15. Eu quero ver com vocês até o verso 19, tá? 2 Samuel 16, a partir do versículo 15 até o verso 19. Vou ler agora só o verso 15, deixe sua Bíblia aberta. Nós vamos ver o restante ao longo da exposição. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto isto, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez podermos nos reunir com o Teu povo, nos colocarmos diante da Tua palavra, sabendo que o Teu Espírito usa a Tua palavra para falar conosco. O Teu Espírito usa a Tua palavra para mudar as nossas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, fala conosco essa noite. Opera nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu povo, das nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero começar hoje fazendo uma pergunta simples, tá? Quem nunca foi traído? Quem nunca foi traído? Você já teve a triste experiência de ter a sua confiança quebrada por alguém? Alguém parecia um amigo, então de repente, quando você menos esperava, essa pessoa traiu a sua confiança e prejudicou você. Por outro lado, você já teve a experiência de ter uma amizade que num momento muito difícil, com custo pessoal, aquela amizade continuou do seu lado, ajudando você, sendo um suporte para você, mesmo tendo algum tipo de prejuízo, continuou lá do seu lado. Você já teve alguma dessas experiências? Nós vivemos num mundo caído. A gente deveria esperar que, vez ou outra, nós tivéssemos a nossa confiança quebrada nesse mundo caído. Mas o surpreendente é que, apesar de tudo, o Senhor ele ainda nos dá a experiência de ter pessoas do nosso lado que, em momentos de dificuldade, se mostram leais, permanecem ali do nosso lado, mesmo trazendo prejuízo para si mesmo. Meus irmãos, o nosso texto ele vai mostrar um exemplo de um traidor e um exemplo de alguém leal. Nós vamos ver esses dois exemplos hoje aqui no nosso texto. O tema da nossa mensagem, inclusive, é esse: traição e lealdade. Agora, antes de olharmos o texto aqui, deixa eu só lembrar para vocês, tá? Da última vez, o que nós vimos aqui foi que Davi, ele chegou até os limites de Judá. Ele estava fugindo de Jerusalém, porque o seu filho Absalão havia dado um golpe e havia tomado o trono. Então Davi estava fugindo com aqueles que ainda eram leais a ele. Ele chegou num local de refrigério, onde ele pôde descansar antes de entrar no deserto.
Aquilo ali ficava próximo ao Rio Jordão. E agora, no nosso texto, a cena ela vai se voltar novamente lá para Jerusalém, lá para aquele palácio abandonado de Davi. É para lá que o texto ele vai nos levar. E o que nós vamos ver ali é uma batalha, entre aspas, entre os conselheiros de Davi. Dois personagens, dois conselheiros de Davi, um chamado Aitofel, já vou logo entregando, o traidor, o outro chamado Uzai, ele é descrito, todas as vezes que ele apareceu até aqui, ele é descrito como o amigo de Davi, é um homem leal a Davi. Eles vão entrar num conflito, ok? Nós não vamos ver hoje exatamente o conflito, essa batalha de conselhos. Isso daí nós vamos ver no próximo domingo, se Deus nos permitir. Mas há uma coisa interessante aqui. Davi, quando ele soube que Uzai havia traído ele e ficado do lado de Absalão, ele fez uma oração. Essa oração de Davi, ela está aí em 2 Samuel capítulo 15, só voltar um pouquinho, verso 31. O texto diz assim: quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiavam Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. A pergunta é: como é que Deus vai responder essa oração de Davi? Nós vamos ver mais adiante, como eu já falei. Provavelmente no próximo domingo a gente já vê aqui como é que Deus vai responder. Hoje eu não vou falar sobre os conselhos deles, eu quero falar sobre eles, sobre os conselheiros. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha no primeiro conselheiro aqui, no conselheiro traidor. Olha comigo de novo o verso 15. O texto diz assim: enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Absalão chega para tomar posse do trono. Ele havia dado o golpe lá em Hebron, agora ele está em Jerusalém. E agora ele chega para assumir o poder, de fato. Ok? E aí o que é interessante é que essa descrição dele chegando com Israel com ele, né, os homens com ele, e Aitofel do lado dele, é quase como se o autor estivesse mostrando para nós algo do tipo: olha, está tudo dando certo para Absalão. Os planos de Absalão estão certos. Por quê? Estão dando certo, né? Não é que estão certos, mas estão dando certo. Por quê? Porque ele chegou em Jerusalém agora e Aitofel está com ele. Notem, irmãos, o peso que Aitofel tinha. Aitofel não era qualquer um. Aitofel não era um homem qualquer, ok? Ele não apenas ocupava uma posição de autoridade em Israel, mas olha comigo o verso 23 do capítulo 16. Verso 23, olha aqui. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Olha isso. Não é que eles ouviam os conselhos de Aitofel e pensavam assim: interessante, vamos pensar a respeito. Esse conselho de Aitofel, ele tinha peso. Era como se fosse, era quase, para eles, estava quase no nível aqui da própria palavra de Deus. É como se os conselhos de Aitofel fossem revelados pelo próprio Deus para ele. E ele entregasse esses conselhos. Então, era um homem extremamente sagaz. Era um homem reputado como um homem extremamente sábio. O que ele falava, acontecia. O caminho que ele apontava era bem sucedido. Por isso, tanto Davi quanto Absalão olhavam para esse homem como altamente qualificado para ocupar essa posição de conselheiro. E ele dizia, era quase como se fosse o próprio Deus dizendo.
Bom, eu quero já começar dizendo uma coisa aqui para vocês. Vale muito mais ter ao nosso lado pessoas de caráter, pessoas marcadas por uma espiritualidade saudável, por andar com Deus. Vale muito mais isso do que pessoas qualificadas. Às vezes, nós estamos numa empreitada querendo realizar alguma coisa e nós queremos ter do nosso lado pessoas qualificadas, pessoas aptas para aquilo que a gente quer resolver, para aquilo que a gente quer fazer, aptas para o serviço, pessoas que vão nos ajudar, que vão fazer a coisa acontecer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é muito mais importante ter ao nosso lado pessoas de caráter e pessoas que estão andando com Deus do que pessoas qualificadas. Aqui, por exemplo, para servir na igreja, no ministério de louvor, por exemplo, a gente quer pessoas que têm alguns dons, alguns talentos, né? A gente não vai colocar qualquer pessoa. Não vamos colocar um irmão desafinado para liderar o louvor, por exemplo, né? Não. Antes de alguém entrar no louvor, a gente faz um The Voice com a pessoa, né? Aí a pessoa ela manda a fita demo, né, demonstrativa, grava um áudiozinho lá, aí a Aline vai escutar, vai ver se está no tom, né? Eu olhei com uma pessoa ali e lembrei, teve gente que não passou nesse teste, né? Mas enfim, mas irmãos, pode ser que apareça uma pessoa que tenha, assim, seja um profissional da música. E outra pessoa que esteja engateando, esteja se desenvolvendo na música. Se aquele profissional não tiver caráter, não tiver vida com Deus, compromisso com Deus, não serve para estar aqui conduzindo a adoração do povo de Deus. Nós não queremos, irmãos, profissionais. Nós queremos adoradores. Nós queremos servos. Nós queremos gente que anda com Deus. Aqui, Aitofel é um profissional altamente qualificado. Mas no momento em que Davi precisou do seu apoio, Aitofel virou as costas para Davi. Nós vamos ver aqui alguns detalhes muito importantes. Davi, ele confiava plenamente nos conselhos de Aitofel. Não apenas por causa do potencial que a gente já falou aqui que Aitofel tinha, mas porque Aitofel, ele era avô de Batseba, aquela mulher que Davi acabou casando. Então, Aitofel, de certa forma, ele entrou para a família de Davi. Além de altamente capacitado, era alguém agora que estava fazendo parte aqui da família de Davi. Nós já falamos, mensagem passada, por exemplo, que é provável que Aitofel tivesse algum tipo de mágoa não resolvida com relação a Davi. Exatamente por causa do pecado de Davi com a neta dele, com a Batseba. Okay? E talvez por isso, quando surgiu a oportunidade de Absalão, o rei de Davi, Aitofel rapidamente se uniu com Absalão. Porém, eu quero trazer para vocês hoje uma outra teoria, uma outra possibilidade. Eu quero compartilhar com vocês uma teoria que eu achei interessante. Eu quero ver o que vocês acham. Vocês acham que faz sentido? Se é uma boa teoria. A teoria, ela diz, voltando lá para aquela situação lá em que Davi teve contra Batseba, né? E depois mandou chamar Urias, que era o marido da Batseba, que estava lá na guerra. Pronto. A teoria diz que Urias, ele sabia de tudo. Ele sabia o que Davi tinha feito com a esposa dele, Batseba.
Será que tem sustentação para essa teoria? Será que tem base para essa teoria? Como é que se chegou a essa teoria? Um estudioso, ele tendo contato com uma cultura bem mais próxima dessa cultura aqui, cultura de Davi, a cultura ali bem mais próxima desses eventos palacianos, né? Ele começou a observar como é que a leitura feita por aquela cultura nesse texto era entendida. E como é que aquele pessoal, quando lia esse texto, aquele pessoal que estava acostumado com esse negócio de palácio, realeza e tudo mais, como é que eles viam, especialmente ali próximo da região do Oriente, como é que eles viam esse texto, esses acontecimentos aqui? Primeiro, o rei, ele não mandaria soldados para ir na casa de uma mulher à noite, trazer aquela mulher sem que os vizinhos ali soubessem, sem que os familiares daquela mulher soubessem. E as pessoas certamente comentariam sobre um acontecimento como esse. Imagina, aquela mulher, o marido dela não está em casa, ele está na guerra, e chegam os soldados do rei lá, batendo na porta. Lembra que as famílias naquele tempo, elas moravam todas muito próximas, se não na mesma casa, em casas ao lado, ok? Então, chegariam os soldados, levariam aquela mulher para se encontrar com o rei de noite, e ninguém ia ver nada, e ninguém ia comentar nada. Isso seria um acontecimento, as pessoas comentariam. O que mais? Um encontro como esse, na calada da noite, entre uma mulher e um homem, ele seria interpretado como tendo acontecido alguma coisa. Um relacionamento amoroso acontecendo. As pessoas pressuporiam isso daí, a menos que evidências fossem dadas do contrário. Ok? E é claro que isso seria desonroso, porque Davi era um homem casado e Batseba também era uma mulher casada. Terceira coisa, Aitofel provavelmente teria sido uma das primeiras pessoas a ficar sabendo disso daí. Por quê? Ele era da corte real. Se Batseba morava ali, quase debaixo do palácio de Davi, que ele conseguiu enxergar ela ali da sacada do palácio, Aitofel deveria morar na mesma casa, uma casa ao lado. Então, quando soldados bateram lá, ele, como patriarca da família, deveria ter sido uma das primeiras pessoas informadas. Olha, chegaram os soldados do rei aí e levaram Batseba. Bom, junto dessa teoria, tem uma outra que entende que é possível que tenha havido um tipo de conspiração palaciana nesse caso de Davi com Batseba. Como assim? Pode ser que Batseba não tivesse sido meramente uma vítima pega de surpresa, mas pode ser que ela intencionalmente favoreceu para que isso aqui acontecesse. E talvez, inclusive, ela tenha feito isso num plano junto com o seu pai e o seu avô. Vamos tentar nos aproximar mais do poder, mais do trono de Davi. E Urias? A gente vê como é que a gente resolve aí com Urias. Por que algumas pessoas entendem isso? Primeiro, nenhuma mulher se banharia ali, de frente para a sacada do palácio, num lugar que o rei certamente poderia ver. Ou até um outro lugar, um soldado, mas especialmente o rei ali, na sacada do palácio do rei, onde o rei caminhava. Nenhuma mulher tomaria banho ali sabendo que ela poderia ser vista. O que mais? Será que, se Batseba fez isso de maneira intencional, ela estava meramente apaixonada por Davi e aproveitou aquela oportunidade ali para tentar ver o que Davi faria? Ou será que ela estava ali aliada com seus familiares para tentar chegar mais próximos do poder? Segunda coisa, alguém disse que Mateus, o evangelista, ele talvez não gostava muito da Batseba. Por quê? Alguém acha que Mateus não gostava de Batseba? Porque quando ele escreve
lá no seu Evangelho, Mateus capítulo 1, verso 6, quando ele está escrevendo a genealogia de Jesus, ele vai mencionar Batseba lá, mas ele não vai dizer o nome dela. Ele vai dizer apenas a mulher de Urias. Ele nem diz a mulher de Davi, né? Ele diz a mulher de Urias. E é interessante que ele vai mencionar a mulher de Urias logo depois de ter mencionado Raabe. Raabe é uma prostituta, mas que se identificou com o Deus de Israel e se tornou uma mulher de fé. Ele menciona o nome de Raabe. Mas quando chega na Batseba, ele simplesmente diz a mulher de Urias. Pode ser que Mateus quisesse apenas apontar para os pecados naquela genealogia e mostrar como Deus, apesar de tudo isso, trouxe o seu plano à existência. Mas outros entendem que talvez isso é um indício de que Batseba talvez não fosse muito bem vista pelo evangelista e por outros em Israel. Talvez ela pudesse ser interpretada como uma mulher que fazia parte de uma trama e não alguém que foi simplesmente pega nessa trama inocentemente. E o que mais? Em toda a trama, a palavra usada para abuso sexual, ela nunca aparece. O texto não diz que Davi abusou de Batseba, por exemplo. O texto, ele diz apenas que ele deitou com ela, ok? O texto não diz que ele abusou dela. Ah, mas pode ser que o autor, ele quisesse ali dar uma aliviada, né? E não usasse essa palavra, ok? Mas por que o autor, ele é tão claro em mencionar o pecado de Davi, diversos pecados de Davi, de mencionar inclusive os pecados dos filhos de Davi, naquele caso lá entre Aminon, filho de Davi, e Tamar, que era meia-irmã dele, que era também filha de Davi, lá ele menciona o abuso que aconteceu. Por que com Batseba ele agiria diferente? Isso levanta a suspeita. Teria sido ela voluntária nesse ato, e não uma mulher de fato coagida e abusada? Ela não sai rasgando as vestes depois do acontecimento, clamando ali por justiça ou algo do tipo. Bom, voltando para a conversa entre Urias e Davi, será que Urias sabia? Vamos voltar para essa conversa. O que aconteceu ali? Primeiro, alguns entendem que aquela conversa entre Urias e Davi seria uma espécie de jogo de meias palavras. Cada um estava usando meias palavras para falar do assunto, mas sem tocar de fato explicitamente no assunto. Por que isso? Primeiro, eles não poderiam abordar aquele assunto tão pesado de uma maneira direta na frente dos convidados. Imagina, estava ali Davi festejando, lembra? Ele fez até um banquete para Urias, estava ali os dois festejando, certamente tinham os demais servos de Davi, o restante das pessoas que estavam ali na corte de Davi, no palácio de Davi, e de repente Urias chegasse e falasse: você me traiu, você usou a minha esposa. E Davi chegasse ali e abordasse o assunto e dissesse: olha, a sua esposa está grávida, mas eu quero que você me ajude com isso. Como assim eles iam tratar disso de maneira aberta? Além do mais, nós estamos falando aqui de algo que poderia gerar morte. Se fosse entendido que Davi teve relação com uma mulher casada, Davi, ele estava cometendo um adultério, e o adultério na lei de Deus, ele era passível de uma pena de morte. Então, mas se Urias confrontasse Davi, fizesse essa acusação contra Davi, você fez isso, e ele não pudesse provar, o próprio Urias poderia morrer por uma acusação tão grave contra o rei de Israel. Então não era uma situação simples. Alguns até comparam com um evento em que Moisés e Faraó ficam discutindo sobre deixar ou não o povo sair do Egito e ir para o deserto. Então Moisés fala: deixa o povo ir adorar a Deus lá no deserto. E Faraó fica lá: não vou deixar. Por que esse povo tem que ir todo junto lá para o deserto adorar? E alguns estudiosos olham para isso e ele diz assim: olha, os dois sabem o que está acontecendo aqui.
Os dois entendem que Moisés está dizendo assim, ó, eu quero tirar esse povo daqui da escravidão do Egito. E o faraó, que também não é besta, entende e diz assim, eu sei o que você quer e eu não vou deixar você fazer isso. Mas nenhum dos dois pode falar isso publicamente, abertamente. Por causa do quê? Aqueles que estão ali cercando o palácio. Então fica esse jogo de meias palavras. Ok? O que mais? Urias, quando Davi tenta de todas as maneiras fazer com que Urias vá para casa, porque tudo que Davi quer é o seguinte: Batseba mandou informar ele de que ela está grávida, só que o marido dela está na guerra. Então, peraí, quando essa mulher começar a aparecer que ela está grávida, que desculpa a gente vai dar? Todo mundo vai saber que o filho não pode ser do marido dela, porque está na guerra. Então, todo o plano de Davi é: se Urias vier e ele dormir com ela, nem que seja uma noite apenas, está resolvido. Nós vamos dizer que o filho é de Urias. Está resolvido o problema. Só que todas as vezes que Davi tenta fazer Urias ir para casa, Urias toda vez diz: eu não vou. E ele acaba, de fato, dormindo no palácio, dormindo com os guardas, mas ele não vai para casa. E as desculpas de Urias, elas são desculpas honradas, que confrontam Davi. Por exemplo, Urias vai dizer assim: como é que eu posso estar na minha casa desfrutando com a minha esposa, se os homens estão arriscando a vida lá no campo por Israel? Irmãos, essa resposta não é apenas Urias mostrando a sua honra, o seu valor, mas é Urias praticamente dando um tapa na cara de Davi também. O rei que está nessa posição para liderar o exército nas batalhas, tu deveria estar lá. Só que ao invés de estar lá, eu estava fazendo o quê? Eu estava dormindo com a minha esposa. Então, Urias é como se ele se recusasse a encobrir o pecado de Davi. Ele se recusa a ser um homem traído e fingido. Tudo bem, Davi, eu vou fazer isso para que ninguém descubra o teu pecado. E eu vou fingir que nada aconteceu. Outra coisa, eu já falei que qualquer acusação aqui direta por parte de Urias, que Davi tinha cometido esse adultério, se não fosse provado, o próprio Urias é que poderia morrer. Agora, se Urias não fizesse o que Davi estava querendo, se ele não fizesse nada, se ele não fosse dormir com sua esposa como ele não estava fazendo, mais cedo ou mais tarde, todos descobririam a traição. E essa traição ia cair no colo de Davi. E a pena capital se voltaria para Davi. Então Davi estava ficando aqui meio sem recursos diante dessa insistência de Urias de não ir para casa. Quando Davi coloca essa possibilidade para Urias, dele ir dormir em casa, Davi estaria aqui dando uma oportunidade para Urias resolver o problema sem grandes dificuldades. Como se ele estivesse dizendo: olha, Urias, se você fizer isso, está tudo resolvido. Nem você vai ter problema, nem eu vou ter problema. Faça isso. Agora, nessa circunstância, Urias teria que aceitar o dano. Ele teria que conviver com o fato de que eu me enganei para encobrir Davi, eu agora aceito o dano de ser um marido traído, pai de um filho que não é meu, e todos sabem disso, só que todo mundo vai ficar aqui fingindo que não, fingindo que nada aconteceu. Isso resolveria o problema de Davi diante da opinião pública, ok? Porém, Urias, ele é descrito como um herói honrado, homem de honra, mas um herói trágico, porque a sua honra levará à sua morte injusta. Protesto de Urias seria Urias dizendo para Davi assim: eu prefiro morrer, seu miserável, do que participar disso. Eu morro com a minha honra. Bom, essa é a teoria que eu trouxe para vocês. O que vocês acham? Faz sentido? Parece interessante? Né?
Vamos pensar a respeito, ok? Mas eu trouxe essa teoria para a gente tentar olhar para Aitofel, que é o foco aqui, o traidor de Davi, Aitofel, por duas óticas diferentes, duas possibilidades. Primeiro, a gente pode entender Aitofel. Se Aitofel participou da trama, a própria neta, aqui no caso, ele fez isso porque ele queria estar mais próximo do poder. Daí, faria sentido, agora que Davi foi usurpado, que Absalão tomou o trono, faria sentido que ele mudasse de lado, para continuar ainda próximo do poder. Antes do poder de Davi, agora Absalão, ou no time de Absalão. Por essa primeira ótica aqui, Aitofel seria mais ou menos aquele tipo de político, né? Sem ideologia nenhuma, que diz assim, né? Qual é a sua ideologia? Você está de lado de quem? Eu estou do lado de quem tiver no poder, né? Seja quem tiver lá no poder, esse é o meu lado. Então, meu lado é o poder. Bom, Aitofel seria mais ou menos alguém assim. Agora, a segunda possibilidade, a segunda ótica aqui pela qual a gente pode olhar para Aitofel, é pela ótica da mágoa, como eu falei para vocês. De ele realmente não sabia de nada, e de repente, quando ele descobriu que Davi fez com a neta dele, que custou a vida do próprio Urias, ele ter ficado tão indignado com Davi, tão frustrado, tão magoado, irado contra Davi, mas sem condições de fazer nada. Se eu tentar fazer alguma coisa, é o rei de Israel. Aquilo pode sobrar para mim. Então ele ficou ali, remoendo aquela mágoa e esperando a oportunidade para trair Davi, para se vingar de Davi. Bom, seja qual for a leitura que a gente faça, as motivações de Aitofel levam Aitofel para o mesmo lugar. Levam Aitofel a se tornar um traidor de Davi. Dependendo da ótica pela qual a gente olha para ele, ele pode estar mais ou menos certo, ou pode estar muito errado. Seja qual for a ótica, em ambos os casos, ele se torna o mesmo traidor aqui. Ou a Aitofel é um ambicioso, e o espírito do traidor é um espírito de ambição mesmo. A gente precisa entender isso. O traidor, ele não se importa com promessas que ele tenha feito. Ele não se importa com compromissos que ele assumiu, com a confiança que as pessoas depositam nele. O traidor, ele só se importa com aquilo que pode beneficiar ele. Ele é um ganancioso. Ele está disposto a passar por cima de tudo e quebrar todo o compromisso, se ele achar que tem mais vantagem em agir assim. Eu quero dizer para você, muito cuidado se você for tentado atrair alguém. Muito cuidado. Atrair a confiança de alguém, atrair a amizade de alguém. Que a gente sempre pensa no outro como um traidor nosso. A gente nunca se coloca no papel de nós sermos os tentados a agirmos como traidores. Todo mundo acha que o outro é que vai trair, mas o fato é, se existem traidores no mundo, então é porque um dia aquele que achava que só o outro ia trair, cruzou a linha, e ele mesmo se tornou o traidor. Então cuidado se essa tentação bater na sua porta, de você trair alguém, de você trair a confiança de alguém, a amizade de alguém. Cuidado. Porque isso só vai ser uma tentação para você se naquele momento você achar que vai ter vantagem para você. Porque um homem, por exemplo, ou uma mulher, é tentado a trair o seu cônjuge, seu marido ou sua esposa. Porque ele acha ou ela acha que vai ser uma vantagem fazer aquilo. Ter aquele relacionamento com outra pessoa vai ser uma vantagem. Muito cuidado. Porque Satanás vai querer que você olhe para uma vantagem mesmo.
Ele só não vai deixar você perceber que no momento que você está dando esse passo de trair a confiança de alguém, os compromissos que você fez com alguém, as promessas que você fez para alguém, nesse exato momento, você está dando um passo na direção do juízo. As consequências não serão boas. Então, muito cuidado. Você vai enxergar vantagem e vai colher juízo. Más consequências. Bom, ou Aitofel é esse homem ambicioso, ou Aitofel é alguém cego pela amargura. Do mesmo jeito que Absalão ficou cego pela amargura, Aitofel aqui também seria alguém cego pela amargura. Nunca conseguiu perdoar Davi, por mais que uma série de coisas aconteceu na vida de Davi. Davi, por exemplo, se arrependeu do pecado que ele cometeu, ele se humilhou aos pés do Senhor. Nós temos salmos de Davi escritos sobre esse momento, sobre esse período. Contra ti somente pequei, Senhor, fiz o que era mal diante dos teus olhos, Senhor. Mas não afasta de mim o teu espírito, limpa-me, lava-me, purifica-me, eu estou sujo diante do Senhor. Davi sofreu, irmãos, consequências amargas, pesadas. Até esse momento, Davi perdeu 2 filhos por causa do seu pecado. E quantas coisas aconteceram, que bagunça virou a casa, a família de Davi. Filha violentada por outro filho. Um filho tomando o poder, querendo matar o próprio pai. Toda essa confusão por causa desse pecado de Davi. Davi foi duramente disciplinado pelo Senhor. E Davi foi perdoado por Deus. Deus perdoou Davi. Todo pecado que nós cometemos é primeiramente um pecado contra Deus. Porque quando cometemos um pecado, é a lei dele que nós estamos quebrando. Quando alguém, para usar o exemplo que eu já dei aqui do adultério, quando alguém comete um adultério, você não está pecando só contra aquela pessoa que você está traindo. Você está quebrando, está pecando contra aquele que disse, não adulterarás. Aquele que te criou para espelhar a imagem dele. É contra ele, primeiramente, que você está sendo um traidor. Então, quando Davi disse, eu contra ti somente pequei, e Deus diz, eu te perdoo, Davi. Quando nós pecamos contra alguém, nós pecamos contra outros pecadores. Mas quando a gente peca contra Deus, nós estamos pecando contra alguém de valor incalculável. Contra alguém que nunca pecou, mas pelo contrário, só nos fez bem. Só nos fez do bem. Como é que Deus pode perdoar alguém e um outro pecador, que é pecador igualzinho? Pode não ter os mesmos pecados, mas é igualmente pecador. Pode dizer, não, Deus pode perdoar, mas eu perdoo. Se Aitofel é esse homem dominado pela mágoa, é exatamente isso que ele está fazendo. Deus pode perdoar Davi, mas eu não perdoo Davi. Se esse é o caso, então até aqui, Aitofel fingiu ser um conselheiro leal a Davi. Fingiu estar do lado de Davi, dando os melhores conselhos para o bem de Davi e para o bem de Israel, esperando só uma oportunidade de se vingar. O traidor, antes de tudo, ele é um fingidor. Ele é um fingidor. Ele finge que está do lado daquele ou daquela a quem ele vai trair depois. E quando trai, finge que não traiu. Ele é, antes de tudo, um fingidor. Alguém que só permanece do lado enquanto se sente
beneficiado. Se não está mais me beneficiando, se não está mais me agradando, então não quero mais contato, não quero proximidade. O que eu estou ganhando com isso? É o perfil do traidor. O fato é, irmãos, que quando nós nos recusamos a perdoar alguém que pecou contra nós, alguém que traiu a nossa confiança, traiu a nossa amizade, mas alguém que por alguma razão chega até nós e diz: pequei, me perdoa. Quando nós nos recusamos a perdoar, Jesus ele já tinha dito: quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Eu não estava esperando que você fizesse um cálculo e que você ficasse pensando assim: hoje, será que hoje eu já bati a meta? Já perdoei 70 vezes 7 hoje? Então hoje eu estou liberado para não perdoar mais ninguém. Não era essa a ideia de Jesus. A ideia de Jesus é: quantas vezes forem necessárias. Agora, quando alguém me pede perdão com sinceridade e eu me recuso a liberar perdão, eu estou me achando melhor do que Deus. Não é não? Porque Deus pode perdoar aquela pessoa, mas eu, pecador, não. Ofender a honra de Deus. Deus pode até perdoar, mas eu que estou muito acima de Deus, a minha honra que é muito maior, essa daí não dá para perdoar, não. Veja quais foram as motivações de Aitofel. Aitofel está se colocando aqui, irmãos, contra o ungido de Deus, contra aquele que Deus havia escolhido para ocupar a posição como rei do seu povo. Isso é uma coisa que nem Davi fez. Deus chegou para Davi, no meio do profeta Samuel, e disse: você vai ser o novo rei de Israel. Estou ungindo você. Deus está determinando que você vai ser o rei de Israel. Mas Saul ainda estava no trono. Saul era um rei rejeitado. Mas qual foi a postura de Davi? Se Deus colocou Saul nessa posição e ele quer que eu ocupe essa posição, não vai ser eu que vou tirar aquele que Deus escolheu. Eu vou esperar que Deus faça isso. E quando Deus fizer isso, então eu posso ocupar essa posição. Quantas oportunidades Davi teve de matar Saul? E com razão, porque Saul estava querendo matar Davi. Seria legítima defesa, né? Digamos assim. E Davi simplesmente disse que eu não vou tocar. Teve uma vez que ele cortou um pedacinho da capa de Saul para usar como evidência. E dizer: olha, se eu fosse mesmo esse homem que está querendo o seu mal, Saul, eu tinha matado você, eu tive a oportunidade. Só que quando ele cortou a capa, olha a capa que ele cortou, ele sentiu remorso. Ele ficou triste profundamente, porque ele sentiu que era como se ele estivesse atacando o próximo. Aí o céu aqui não pensa em absolutamente nada disso. Aí Aitofel sabe que Deus levantou Davi, escolheu Davi, e que apesar dos pecados de Davi, o profeta Natan tinha ido lá e tinha dito para ele o quê? O Senhor não vai te tirar do trono. O Senhor vai permanecer com você no trono. Você continua sendo escolhido, ungido do Senhor. Aitofel sabe disso, mas ele escolhe se colocar aqui no caminho contrário à bênção de Deus. Ele escolhe aqui não olhar para as escolhas de Deus, para a vontade de Deus, mas apenas olhar para os seus próprios interesses. E se torna esse traidor de Davi. A gente chega agora no nosso segundo exemplo, que é o exemplo de Uzai. E aqui nós vamos ter agora um conselheiro leal. Nós vimos aqui um conselheiro traidor, e agora vamos ver um conselheiro leal. Olha comigo o verso 16. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei! Viva o rei! Irmão, aqui nós temos um contraste. Aitofel tinha se tornado parente de Davi.
E junto com Absalão, que era filho de Davi, se tornaram o quê? Traidores de Davi. Da própria família. Se tornaram traidores. Uzai não tem parentesco nenhum com Davi. Não é da família de Davi. Mas por causa da sua amizade com Davi, ele se torna alguém muito mais leal que os próprios parentes. A gente sabe pelos textos anteriores, que a gente já pregou aqui, que Uzai, ele queria seguir Davi na direção do deserto. Ele queria se juntar com Davi e fugir junto com Davi na direção do deserto. Se você olhar aí em 2 Samuel capítulo 15, verso 32, vou voltar um pouquinho aí, olha o que o texto diz. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Uzai, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Uzai se colocou nessa posição de humilhação. Quando ele soube do que estava acontecendo com Davi, ele rasgou as vestes, ele colocou cinza sobre a cabeça. Irmãos, essa era uma atitude comum naquele tempo, quando alguém queria mostrar que estava profundamente em lamento, profundamente abatido. Era algo que alguém fazia quando morria alguém, um familiar próximo, por exemplo. Davi não tinha morrido, mas quando Uzai soube, ele foi tomado de um sentimento de pesar tão profundo que ele quis mostrar isso nas suas atitudes. Ele rasgou as vestes, botou cinza na cabeça e ele apareceu diante de Davi todo desgrenhado, um homem da corte todo desgrenhado diante de Davi por causa da sua profunda tristeza. Ele queria ir com Davi, mas Davi deu a ele uma outra missão. Ele disse: Uzai, você vai ser mais útil a mim se você ficar. Você vai ser mais útil a mim se você voltar lá para o palácio e ficar do lado de Absalão. E aí você vai servir como espião para mim. Você vai ver o que ele está fazendo lá e você vai mandar as mensagens para mim por meio dos sacerdotes. Esse era o plano de Davi. Ok? Bom, eu quero dizer para você é que a lealdade ela se manifesta quando o amigo está pronto a perder junto do outro. Quando a gente está do lado de alguém, enquanto está tudo bem, e a gente está ali se alegrando e desfrutando das bênçãos e tudo mais, é fácil. A lealdade ela vai aparecer quando as coisas ficam difíceis para o outro e você continua lá do lado do outro. Ou quando as coisas ficam difíceis para você e o outro fica lá do seu lado. É quando você está disposto a perder bens, perder reputação, perder oportunidades, privilégios, para ficar do lado do outro, é aí que aparece a lealdade. Vou dar exemplos para vocês, tá? Se você está passando por um momento de crise financeira, aqueles que não são amigos começam a se afastar. O leal é aquele que vai estar lá e vai dizer assim: quanto é que você está precisando dele? Olha, pode ser que eu não tenha tudo para te ajudar, mas eu estou aqui do seu lado e nós vamos tentar passar por isso. Você está perdendo isso aí, eu vou perder um pouquinho aqui junto com você para tentar te ajudar também. O leal não aparece na vida, quando ele está disposto a perder junto. Você foi caluniado, o leal se coloca numa posição de ser caluniado também, simplesmente para estar do seu lado. Vou dar um exemplo para vocês aqui, tá? Conheci, irmãos, um pastor. Isso aqui não é algo que alguém me falou, não. É algo que eu vi. Ok? Um amigo, que inclusive estudado no seminário junto com esse pastor, ele começou a ser caluniado. Sabe? Começou a perder alguns benefícios e ser caluniado por alguém que estava numa posição de influência, de poder. E aquele pastor, que era amigo, que estudou junto, quando viu aquela situação,
Sabe o que ele disse? Ele disse assim, não vou me aproximar não. Vou me afastar um pouquinho porque eu não quero que isso respingue em mim. Olha aí, isso não é amigo, isso não é lealdade. Eu sei que alguém está certo, está sofrendo por fazer o certo, mas ao invés de estar ali para apoiar, para estar do lado, não pode ser que comecem a falar mal de mim também. Que comecem a caluniar a mim também, porque eu estou do lado dele. Então eu prefiro me afastar porque não respingue em mim. Isso não é amizade. E muito menos lealdade. Não é lealdade. Estar do lado significa ser leal, né? Melhor, significa estar do seu lado, mesmo quando oportunidades vão ser retiradas. Eu tive uma oportunidade, mas porque eu estou do lado dessa pessoa e a outra pessoa não gosta dessa pessoa, eu vou perder a oportunidade por estar ao lado. O leal vai continuar do lado e vai perder a oportunidade. Uzai é esse amigo leal. Uzai estava pronto a deixar para trás os seus bens, a deixar para trás a sua posição lá no palácio, o conforto do palácio, a influência que ele tinha. Ele está disposto a deixar tudo isso para trás, trocar tudo isso por um deserto perigoso com Davi. Porque Absalão certamente iria tramar alguma coisa para vir contra Davi e matar quem tivesse com Davi. Uzai está trocando tudo que ele tinha por sua lealdade com Davi para correr esse risco de ir para um deserto desconfortável, correr o risco de morrer ao lado de Davi. Entenda, irmãos, o tamanho da lealdade. Ele está colocando a própria vida dele em risco para estar do lado de Davi. Quando ele escuta o conselho de Davi, ele decide voltar. Tá bom, Davi, eu vou ser um espião seu lá no palácio. Aqui, irmãos, ele está botando a vida dele em risco também. Porque se Absalão não acredita nele, se Absalão não acredita que ele está vindo de boa fé, eu com alergia, tomei até um antialérgico, mas parece perfeito e não foi muito bom não. Enfim, Absalão aqui poderia mandar prender Uzai e poderia mandar matar Uzai. Então Uzai está arriscando a própria vida para estar do lado de Davi. Bom, eu quero apenas fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte: não confunda lealdade com acobertamento de pecado. Não confunda, são duas coisas muito diferentes. Eu estou aqui o tempo todo falando de um amigo, de alguém leal, de alguém que está pronto para estar do seu lado nos piores momentos. Mas não confunda isso com alguém que porque é seu amigo, que porque está do seu lado, quando você estiver em pecado, quando você estiver errando, essa pessoa vai estar ali justificando o seu pecado, passando a mão na sua cabeça e dizendo: não, está tudo bem, pode continuar vivendo assim, não tem problema nenhum. Isso não é amizade. Ou pelo menos não é uma amizade saudável. Se o amigo quer realmente o seu bem, e ele sabe que o pecado só vai trazer destruição para você, ele vai ser corajoso o suficiente para chegar até você e te confrontar com o seu pecado. E dizer: não faça isso, meu amigo, você vai se dar mal. As consequências virão e elas não serão boas, não faça isso. Por mais que você não queira ouvir aquilo, por mais que você possa até ficar chateado com ele, um amigo leal, ele vai chegar para você e ele vai fazer esse papel. Foi o que Natan fez com Davi, não foi? O profeta Natan, ele foi lá e confrontou Davi, colocando o seu pescoço em risco, confrontar o rei. O amigo leal é chamado a desempenhar esse papel.
E se ele é leal, primeiramente, se ele ama ao Senhor, ele é leal primeiramente a Deus. Eu já falei para vocês aqui de uma situação, não sei quem estava no dia, não sei se foi numa quarta-feira, de uma situação em que eu recebi um amigo na minha casa. E esse amigo, ele veio com uma namorada que ele estava querendo noivar e tudo mais. E eles me procuraram em busca de conselho. Esse amigo é um amigo de longa data. A gente estava lá, sentado na sala da minha casa. Eu, de frente para eles dois. E então eu ouvi a história deles. E a história deles é que o meu amigo não estava sendo um bom namorado para ela. Não estava sendo um bom noivo para ela. Havia pisado na bola com ela muito feio. E o que eu disse naquela hora foi o seguinte: ele era meu amigo, e a moça eu estava conhecendo naquele dia, eu não conhecia ela. E eu disse para eles dois o seguinte: olha, o Senhor diz que nós temos que tratar as irmãs mais jovens como se fossem nossas filhas. E eu vou dizer para você o que eu diria para minha filha se a minha filha estivesse nessa situação. O que eu diria para minha filha seria o seguinte: fuja desse homem. Se esse homem está fazendo isso com você hoje, não sei nem casar ainda, você imagina o que ele pode fazer com você depois do casamento. Fuja desse homem. Ele é meu amigo, mas eu preciso ser mais leal a Deus primeiro do que a ele. E eu preciso dizer isso para ele, para que ele não continue nesse caminho de destruição. Pelo contrário, ele não continue sendo esse homem terrível que ele está se mostrando agora. Ele mude isso. Deus mude isso na vida dele. Nós precisamos ser leais ao ponto de não apenas fazer com que a pessoa fique feliz com o que a gente está dizendo naquela hora. O nosso alvo não é que a pessoa fique sempre feliz com o que a gente tem a dizer. O nosso alvo é que aquela pessoa se torne mais parecida com Jesus. Que aquela pessoa se torne mais parecida com o que Deus quer para ela. E o nosso alvo, acima de tudo, é ser leal ao Senhor. Bom, voltando aqui, a Bíblia fala de amigos que são mais chegados do que irmãos. E Uzai é um desses amigos para Davi, mais chegado que seus próprios parentes. Jesus, ele chamou seus discípulos e ele disse assim: não os chamo mais como servos, eu os chamo agora de amigos. E aí Jesus espera que esse povo aqui, que faz parte da família dele, seja. O reino de Deus é um reino de amigos. O Senhor espera que nós sejamos amigos. Amigos que gostam da companhia um do outro. Amigos que estão dispostos a estar do lado um do outro. A chorar junto e a rir junto. Amigos. A igreja, ela não é um clube social cheio de tribos diferentes, onde eu me aproximo apenas daqueles que são parecidos comigo, que têm os mesmos gostos que eu. A igreja é família de Deus. A igreja é esse reino de amigos. E eu tenho que ser intencional. Se tem pessoas na igreja em que eu não tenho me aproximado, eu tenho que ser intencional em me aproximar. E me dispor a ser amigo, a ser irmão, a ser família. Bom, olha comigo o verso 16. Então Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: viva o rei! Viva o rei! Aqui, Uzai começa a encenar o seu papel, de espião de Davi. Ele chega agora para Absalão, que é o novo rei, e ele diz, viva o rei! Eu acho que ele deve estar falando assim com alegria, viva o rei! Mas por dentro, o dia seguinte vai dizer assim: viva o rei, viva, viva o rei. Mas, irmãos, esse diálogo que vai ser travado agora entre Uzai e Absalão, ele está cheio de ironia. Olha só, esse viva o rei coloca Uzai como servo de Absalão, que reconhece Absalão como rei, não é isso? Essa é a interpretação
de Absalão. Mas Uzai disse o nome do rei. Então Uzai pode chegar diante de Absalão e dizer: viva o rei, viva o rei. Dentro do coração dele está dizendo o quê? Viva o rei Davi. Ele não disse quem é o rei aqui, né? O que mais? Olha o verso 17. Mas Absalão disse a Uzai: é essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? É claro que Absalão não é bobo, ele tem suspeitas, ele cresceu vendo essa amizade entre Davi e Uzai. Por isso até ele sabe: você não é amigo do meu pai? É assim que você é leal ao meu pai? Por que você não foi com ele se você é amigo dele? Por que você está vindo falar comigo se você é amigo dele? Esse é o questionamento. Como é que ele vai trair Davi agora? Não é? Agora vamos ver as respostas de Uzai. Verso 18. Respondeu Uzai: não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Olha a resposta. Você não é amigo? Não devia estar lá com o meu pai? Resposta de Uzai: primeiro, minha lealdade é ao ungido do Senhor, é ao escolhido do Senhor, é a Ele que eu tenho que ser leal. Tenho que ser leal primeiro a Deus, não é isso? Então tenho que ser leal àquele que Deus escolheu. Isso é o ponto. Absalão escuta isso aqui, ele entende que Uzai está falando de quem? Dele. Mas quando Uzai fala isso, Uzai está falando de quem? Davi, né? A minha lealdade é ao escolhido do Senhor. E Uzai complementando só para si, né? E até agora o escolhido é Davi. Com ele é que eu vou permanecer. Ele vai dizer que a sua lealdade se deve também ao povo de Deus. E Absalão entende que o povo agora está do meu lado, ele então vai estar do meu lado também. Só que aqui tem um detalhe interessante. Olha a 2 Samuel, capítulo 2, verso 4. O texto diz assim: então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá, informado que os habitantes de Jabes Leais tinham sepultação, etc. Mas o ponto é: quem foi que os homens foram ali ungir? O povo foi ungir Davi. Agora olha o capítulo 5, versos de 1 a 3. Diz assim: representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi, rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Então nota, o Senhor ungiu Davi, escolheu Davi, e o povo de Israel também ungiu Davi. Então, quando Uzai está falando aqui, eu estou do lado de quem o povo escolheu e quem o povo ungiu, eu estou do lado do ungido do Senhor, ele está dizendo que ele está do lado de quem? De Davi. Mas Absalão está achando? Está do meu lado. Olha o verso 19. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir o filho, assim como servia teu pai? Também te servirei. Bom, aqui parece que Uzai não pode ficar só usando meias palavras, né? Ele tem que dar uma prova aí de que ele está do lado de Absalão de fato. Então aqui parece que ele está dizendo o quê? Não, eu vou te servir, Absalão. E esse tinha sido o conceito de Davi para ele. Você olhar em 2 Samuel 15, 34, volta só um versículo aí, só um capítulo aí, vai dizer o seguinte: mas
Se voltar à cidade, você Davi falando para Uzai, se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão, estarei a teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço de teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Então parece que aqui Uzai está dizendo, bom, agora eu vou seguir o plano de Davi, e eu vou dizer as mesmas palavras que Davi mandou dizer, para que eu possa ficar perto de Absalão e tentando frustrar os conselhos de Aitofel e mandando as mensagens para Davi do que está acontecendo. Ok? Só tem um detalhe aqui interessante, irmãos. Literalmente, a expressão aqui seria o seguinte: estive na presença do seu pai, agora estarei na sua presença. Literalmente é isso. Aí tem entendimento, estar aqui na sua presença para te servir. Mas literalmente isso não é dito, né? Absalão certamente seria um sucessor de Davi. Mas Absalão não teve paciência. Ele quis passar por cima de Davi, por toda a mágoa que ele tinha. E certamente Uzai serviria a Absalão quando chegasse esse momento. Mas agora, Uzai está aqui, sendo usado por Deus para retribuir o pecado de Absalão. Coisa interessante. Absalão enganou seu pai. E agora Deus está permitindo que Uzai seja esse instrumento de Davi para enganar Absalão, para retribuir o pecado de Absalão. Nós vamos ver que Absalão cai nessa história, ok? E aqui tem uma lição importante para nós. O problema de quem se acha esperto é achar que só ele é esperto. Absalão está aqui cheio de si. Absalão está aqui no momento de glória. Ele acha que ele conquistou tudo que ele queria por meio do seu intelecto, das suas artimanhas. Ele acha que ele é muito esperto. E o problema é que ele acha que só ele é esperto. Ele acha que porque está tudo dando certo, todo mundo está caindo na lábia dele. E todo mundo está se curvando a ele. E aqui fica um alerta muito importante. Quando as pessoas mentem, quando as pessoas enganam, quando as pessoas dão desculpas, elas fazem isso porque elas acham que elas são muito espertas e que as pessoas vão acreditar, que as pessoas vão ser enganadas, que as pessoas vão comprar aquele discurso. Eu quero dizer para você, sabe uma coisa, meu querido? Quando você inventa uma mentira, quando você dá uma desculpa, as pessoas percebem. Elas podem não dizer para você, mas elas percebem. E elas vão criando uma imagem muito negativa a seu respeito. É por isso que a palavra de Deus nos diz que quando nós somos encontrados pelo Senhor, nós trocamos a mentira pela verdade. Nós temos que ser verdadeiros. E se nós vamos ser essa família de Deus, esse reino de amigos, nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Isso implica, às vezes, em termos de conversas difíceis. Isso implica, às vezes, em dizermos não. Muitas pessoas enganam, mentem, principalmente no nosso país, na nossa cultura, que o brasileiro não sabe dizer não. Vamos sair, vamos marcar para a gente ir lá naquela pizzaria. Você não sabe dizer assim, não vai dar. Não estou querendo ir. Você diz assim, vamos ver, né? Mas vamos ver, nunca ninguém vê, né? Porque, então, na nossa cultura, é muito mais fácil para a gente ficar inventando mentiras, desculpas, e achar que estamos enganando as pessoas. Mas cedo ou mais tarde, as pessoas vão ver. Ele ser muito feio. É melhor a gente começar a dizer a verdade agora, tá? Bom, o que a gente aprende com tudo isso daqui que nós vimos na palavra de Deus? Primeiro, somos um povo em aliança. Um povo em aliança com o Senhor, mas um povo em aliança uns com os outros. E nessa aliança, nesse pacto, nesse compromisso de sermos povo de Deus, nós temos que ser leais uns com os outros, irmãos. Leais uns com os outros. Sabe? Criar uns relacionamentos profundos. E buscar sermos bênção na vida uns dos outros. A cada um que está aqui, Deus deu algum dom, algum talento. E Deus quer que você use esse dom e esse talento que Ele te deu
para ser bênção na vida dos irmãos, para edificar a vida uns dos outros. A pergunta é: será que eu tenho sido bênção? Será que eu tenho usado isso? Será que eu tenho sido leal? Tenho estado do lado dos meus irmãos e me esforçado para ser uma bênção na vida dos meus irmãos? Para ser um instrumento de Deus na vida dos meus irmãos? Como é que está a minha lealdade com o povo de Deus? Com os meus irmãos em Cristo? Ou será que eu estou apenas aqui querendo ser servido por alguém? Os outros que receberam aí os bons deles, que me sirvam, que usem para o meu bem. Eu vou simplesmente chegar no dia que eu quiser, né? É todo domingo não, tá? No dia que eu tiver vontade. Aí eu vou chegar e eu vou me sentar aqui. E pronto. Como é que está a sua lealdade? Como é que está o teu relacionamento com o povo de Deus? Você tem sido se esforçado para ser bênção na vida do povo de Deus, como Deus quer que você seja? Tem um detalhe interessante também, irmãos. Pastor Romo que falou uma vez o seguinte: um irmão pode falar mal de você sem ser desleal com você. Isso é algo interessante, né? Porque às vezes chega a conversa para nós, o fulano de tal falou isso de você, e você já interpreta aquilo como o quê? Rapaz, eu pensei que era meu amigo, pensei que era minha amiga, quer dizer que está falando isso de mim? Quem é que é pai? Quem é que é mãe? Vocês nunca chegaram assim, o pai chegou para a mãe, ou a mãe chegou para o pai para falar algo do menino, do filho, não? Rapaz, esse menino está terrível. Ele tem que fazer alguma coisa. E aí, acabou o amor? Foi naquela hora você não estava mais amando os seus filhos, não? Irmãos, a grande diferença, se nós estamos sendo leais uns aos outros ou não, é a intenção. Às vezes um irmão está conversando com outro irmão, falando de você, e falando algo que ele está achando ruim em você. Mas a intenção dele não é colocar alguém contra você. A intenção dele não é o seu mal, destruir a sua reputação. Às vezes a intenção dele é a sua mudança. Às vezes está falando o seguinte: irmão, mas o irmão lá está pisando feio, está pisando na bola, a irmã lá está vacilando. O que a gente faz aí? O que a gente faz? Então, pegue uma palavra negativa que você ouviu acerca de alguém sobre você e já transforme isso numa inimizade. Não. Dê o benefício da dúvida. Nós somos irmãos. E observe os irmãos, às vezes a gente vai ver o defeito dos outros. E às vezes a gente não vai se agradar muito no defeito dos outros. Mas se a gente é irmão de verdade e leal, a gente vai estar querendo, sempre em última instância, a sua mudança. Mudar você, né? Transformar você em alguém que se pareça mais com Jesus. Okay? Outra coisa, o nosso Salvador, Jesus, ele sabe o que é ser traído. Nós estamos falando de traição e lealdade, ele sabe o que é ser traído. Por quê? Porque entre os 12 discípulos dele, às vezes escolheu 12 ali, né? Entre os 12 tinha um que era traidor. E na hora que as coisas ficaram difíceis, teve outro ainda que o negou. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é ser negado por pessoas que ficaram ali do lado dele, durante tantas coisas, vendo tantas coisas. Porque o Senhor sabe o que é ser traído. Eu posso confiar nele quando os homens me decepcionam. Quando eu sou traído, quando a minha confiança é traída, eu posso confiar naquele que também sabe o que é ser traído. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Os homens podem decepcionar você, podem trair a sua confiança, trair a sua amizade. Você sempre vai encontrar em Cristo alguém que está de braços abertos para te receber, para te confortar, para te consolar, para te colocar no caminho.
Mas não se ache demais, não, tá? Como eu falei hoje aqui, a gente sempre se coloca na posição de sermos os traídos. Nunca na posição de sermos os traidores. Os outros sempre que nos prejudicam, a gente nunca prejudica ninguém. Eu quero que você lembre hoje que na nossa relação com Deus, nós somos sempre os traidores. Nós não somos os leais, nós somos os traidores. Ele é que é leal. Na nossa relação com os homens, porque a gente se acha sempre o traído, a gente não consegue perdoar. Eu sempre que sou o melhor, eu sempre que sou o traído, então os outros não merecem meu perdão. Agora, quando você lembrar que no seu relacionamento com o Senhor, você é o traidor, foi Ele que foi lá para a cruz no seu lugar, foi Ele que não teve cometido pecado nenhum, foi para aquela cruz receber a condenação pelos pecados que você cometeu, para olhar para você e dizer assim: eu te perdoo, eu te aceito, eu te recebo. Nós somos os traidores. A nossa vida custou a morte no fim de Deus. O nosso. Aí nesse momento a gente começa a entender que assim como eu traí o Senhor da glória, eu posso perdoar aqueles que me traíram também. Que Ele me perdoou. Ele me perdoou. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus nos chama a um compromisso de lealdade suprema. O tipo de lealdade que Ele exige de nós não se compara à lealdade que você vai ter com mais ninguém. Ele diz que para você ser discípulo dele, andar com Ele, você tem que amar a Ele mais do que o seu pai, do que sua mãe, do que sua esposa, do que seu marido, do que os seus filhos. E se não bastasse isso daí, Ele diz: mais do que a tua própria vida. Você tem que estar pronto a morrer por Ele. É um tipo de exigência, é um tipo de compromisso supremo essa lealdade. Mas por que Ele pode fazer essa exigência para nós? Esse compromisso de lealdade suprema? Duas coisas. Primeiro, porque Ele vale mais. Ele vale mais do que a minha própria vida. Ele vale mais. Ele é um Deus eterno, santo, perfeito. A suprema bondade, o supremo amor. Ele vale mais. Mas porque também Ele é aquele que decidiu fazer uma aliança comigo. E essa aliança custou muito. Um dia Ele apareceu para Abraão. Ele disse: Abraão, eu vou fazer uma aliança contigo. E naquele ritual da aliança, você tinha que partir um animal no meio, colocar as partes uma de cada lado, e os dois que estão entrando na aliança tinham que passar no meio das partes do animal. Aquilo simbolizava o quê? Eu estou me comprometendo com você, você está se comprometendo comigo, e que aconteça comigo, que aconteceu com esse animal, eu estou dividido no meio, se eu não cumprir a minha parte na aliança. Vocês acham que Abraão era capaz, suficientemente capaz de cumprir a parte dele na aliança? Você é capaz de cumprir a tua parte na aliança com Deus. Senhor, a partir de hoje eu vou te amar com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu coração. Daqui até o final da minha vida, a cada minuto, a cada instante, a cada dia, você cumpre isso. Pois naquele dia, Deus colocou um pesado sono em Abraão. E assim Ele não deixou Abraão passar entre os animais, mas Ele passou entre os animais, dizendo: eu é que vou cumprir isso. Eu é que vou abençoar você. Eu é que vou ser o teu Salvador. Eu vou ser o teu Deus. E é porque eu passei entre os animais que eu vou cumprir isso. O sangue de Jesus é chamado de o sangue da nova aliança. Foi Ele que derramou o sangue naquela cruz. E Ele nos garante: eu vou fazer isso.
Eu vou segurar a tua mão. Eu morri por ti, porque eu te amo, para que você seja meu. E da minha mão ninguém vai te arrancar. E nós podemos descansar nessa promessa. Por quê? E Ele é leal. Quando eu pego, Ele continua sendo fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Porque Ele é fiel, Ele é leal. Eu quero terminar perguntando para você, é nós, como é que tem estado o teu compromisso com o Senhor? Como é que tem estado a tua lealdade com o Senhor? A tua vida com o Senhor? Para que você hoje pode olhar para você, ser bem sincero e pensar, talvez eu já tenha andado melhor com o Senhor. Acho que estou frio. Acho que eu deveria estar mais perto do Senhor. Eu quero convidar você essa noite a renovar o teu compromisso com Ele, a renovar a lealdade com Ele. Vamos orar nesse momento?